Esse tema é um tema muito importante para a gente aqui da Macro, é uma demanda que a gente tem muito forte, muitas empresas entram em contato com a gente pedindo esse tipo de informação. Como vocês sabem, esse ano a gente adotou a cada 2 meses, a gente traz um palestrante com temas de feedbacks que a gente recebe das empresas associadas. E esse foi um tema que trouxe bastante demanda e por isso nós entramos em contato com a Gisele, com a indicação do Rodrigo. Eu espero que esse tema traga bastante informação para vocês. Essa palestra está sendo gravada. Depois eu vou disponibilizar essa gravação para vocês, como também a palestra, que ela vai falar fazendo aqui também. E a gente firmou uma parceria. Depois eu vou passar para vocês um e-mail para todos os associados que contém essa parceria, para que as empresas que tiverem interesse possam usufruir disso, tá? Então, eu gostaria de apresentar para vocês a Gisele, que vai ser a nossa palestrante, que vai falar sobre governança e sucessão familiar. Após essa palestra dela, a gente dá um tempinho e eu começo a reunião do Conselho Gestor, só para pôr para vocês o que a gente está prevendo aí, o que nós fizemos no mês passado e o que nós estamos prevendo até o final do ano, para que vocês possam se programar e assim participar mais ativamente das ações da associação. Tá? Então, Gisele, com você. Obrigada. Vou cronometrar meu tempo, porque eu fui desafiada a falar de um tema super complexo num espaço de tempo muito curto. Então, é isso. Então, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Queria agradecer a Érica e ao Rodrigo por estar aqui para tratar de um tema que, para mim, é muito caro: governança e sucessão familiar. Deixa eu ver aqui. Então, aqui tem um pouquinho do meu currículo. Não vou ler, vocês podem ler enquanto eu vou falando, mas enquanto vocês me conhecem, eu quero conhecer um pouquinho sobre vocês. Eu queria saber quem é o empreendedor ou da família, para eu entender o público que está aqui participando hoje. Levanta a mão. Da família. 1, 2, 3, 4 pessoas. Ok. Quem tem uma forma, pela natureza da reunião, mas só para ter certeza, de área técnica? Quem é de área de formação técnica? Ok. Quem é da área de gestão? Formação mais humanos. Ok. Tá bom. Então, só para poder entender, porque governança é um tema muito grande. E aí isso me ajuda a direcionar um pouco aonde a gente vai focar aqui nessa nossa reunião. Tá bom? Então, eu trabalhei, acho que cabe falar assim, que eu trabalhei em empresas multinacionais familiares, e aí, aos 40 anos, eu fiz uma transição de carreira, e eu fui buscar, demorou um pouquinho para me encontrar, mas eu então trabalho com consultoria, estratégias de recursos humanos, e eu me apaixonei, na verdade, eu venho de uma família empreendedora, meus pais são empreendedores, meu irmão, todo mundo é empreendedor. Honestamente, nem tanto com tanto sucesso assim, mas você sabe que é aquela coisa que ninguém coloca no LinkedIn, que é o quanto as falhas nos ensinam. Todo mundo só publica o diploma, a promoção. Ninguém coloca lá, eu falhei em uma empresa, mas aprendi muito. Então, convivi muito com isso, porque para mim é muito caro esse tema nas pequenas e médias empresas, e é onde eu coloco a minha energia. Então, eu não tenho mais interesse, vontade de trabalhar em grandes corporações, porque eu enxergo que um pouquinho desse conhecimento, na medida que pode transformar organizações. Infelizmente, não tem acesso a essas informações. Então, o objetivo daqui de hoje é oferecer uma visão geral do processo de governança e sucessão familiar. Eu vou trazer 2 casos. A gente vai falar sobre governança, eu vou trazer um caso real de uma consultoria que eu atendi. E a gente pausa para a pergunta, e aí eu sigo para falar de sucessão. Trago um caso, pauso para a pergunta. E aí, então, a gente encerra eu queria deixar para vocês aí uma inspiração, tá bom? E aí, se tiver mais algumas perguntas, comece. Então, essa minha apresentação toda, ela deve levar em torno de 50 minutos. Vou pedir para a Érica monitorar o meu tempo e me sinalizando assim, ó, né? Ela que vai determinar aqui o nosso tempo, tá bom? Então, a governança, quando a gente pensa numa organização, por que ela dá errado depois de um certo tempo? Por conta dessas questões aqui, né? Adiar decisões críticas, principalmente confundir amor com competência. Isso é uma coisa que a gente enxerga e vê isso em geral, e aí a falta de preparo dos sucessores. E é importante a gente pensar, então, numa empresa familiar, quando ela começa. Como ela começa? Ela começa no campo dos sonhos.
alguém que chegou e pensa, eu tenho aqui habilidades, eu tenho um conjunto aqui de competências que eu quero colocar a serviço, quero oferecer isso para a comunidade, para a sociedade, e claro, eu quero prover para a minha família, para meus companheiros, meus filhos, eu quero dar a melhor oportunidade para eles. Toda empresa, ela nasce assim. E aí, depois que ela, então, ela vai tomando esse corpo, e aí ela vai, então, se robustecendo, e o tempo vai passando, e aí, então, a gente vai se encaminhando para uma empresa que começa a ter 20, 30 anos, que já se começa, então, a se encaminhar essa transição para uma segunda geração, que as coisas elas vão se complicando. Então, é sempre muito importante a gente não esquecer do sonho, do porquê que nós estamos aqui, porque o sonho foi do fundador. Mas será que esse mesmo sonho, ele é compartilhado pelos filhos? Será que os filhos querem isso? Então, a questão de competência e amor, né, confundir amor com competência, ela sempre vai estar muito no cerne dessa questão. E aí, a sugestão é que a gente sempre volte para o básico e que a gente pense, então, a família. Compartilhamos ainda desse sonho? Qual é a estratégia, então, que a gente tem de médio e de longo prazo para alcançar esses objetivos a que a gente se propõe? E, em segundo lugar, então, o que nós precisamos, como alta direção, mudar? Quais são os requisitos que nós, alta direção, tem que mudar? Porque a gente fala muito da empresa, a gente fala muito de tecnologia, a gente fala de uma série de coisas, mas agora eu estou falando das pessoas. Uma coisa importante para poder falar aqui. Então, eu sou uma pessoa de recursos humanos. Então, eu olho essa parte de governança muito com esse olhar. Então, eu não vou ser a pessoa que vou olhar a parte tributária, fiscal, né, de M&A, né, aquisições. Não é contrário. Eu vou olhar a parte humana. Como é que eu estruturo, preparo, obviamente, o processo, organizar a casa, um pouco mais estratégico, e o aspecto humano. Então, quais são os requisitos? O que nós, como alta direção, precisamos fazer, ser, atingir o objetivo que a gente se propõe? São perguntas muito profundas. E aí, então, a gente chega nessa temática. Então, mantenha isso aí no background, né, da sua mente. E agora, então, a gente vai entrar para falar então, sobre governança. E aí tem a famosa frase, avô rico, pai nobre, filho pobre, que é chamada da regra das 3 gerações. Então, você tem aquele que construiu, o filho que manteve, trabalhando ainda com o pai, o neto que já é rico, né? O neto já é rico, e aí, de repente, tem outras ambições. Isso é muito comum de acontecer. E aí, o que a gente vê que, na verdade, fazer uma empresa durar é muito difícil. A gente vê que no Brasil, que poucas empresas passam, novas empresas, elas passam do 5º ano, dado do Sebrae. Então, fazer uma empresa chegar, isso aqui são dados globais, tá? Não são dados do Brasil. 30 anos, então a gente chama de geração 30 anos. 30 anos, então 100 empresas, 74 chegaram, passaram, né? Fizeram a passagem de bastão. E aí os números vão caindo. Depois de 90 anos, apenas 30, dados globais, não esquece disso. Então é muito difícil fazer uma empresa durar. Não tem nenhuma relação com o tipo de negócio. Não tem evidência de que uma empresa familiar ela seja mais frágil que uma multinacional. Inclusive, pelo contrário, as empresas mais duradouras são as empresas familiares. Por quê? Isso é muito interessante a gente pensar por quê. Porque uma empresa familiar ela é mais duradoura do que uma empresa acionária, né? Que fala ali embaixo que 25 mil empresas que foram beneficiadas de capital aberto não duram nem uma geração, duram 15 anos. Mas você pensa, nossa, mas por quê? Multinacional, uau, budget, dinheiro, acesso, tecnologia, uau, todo sonho de empresa pequena, né? Mas por quê? Porque falta outro propósito. Então, qual foi o sonho lá no início daquele fundador? E o sonho de quem conta, por exemplo, agora, nesses anos atuais que a gente teve aquela febre das startups, das fintechs, empresas unicórnio, tá bonito, né? Cadê elas? Então, qual foi o propósito com que elas foram criadas? Qual foi o propósito com que você que está aqui, que é empreendedor, criou a sua empresa? A gente criou, os familiares, eles queriam para durar. E as SAs nem sempre são assim.
E aí, então, falar então sobre governança. Governança, pensa como se fosse a Constituição. É a Constituição da sua empresa. E ela vai ter, como a nossa Constituição brasileira, ela é um plano de fundo. Ela, ao mesmo tempo que define as fronteiras, mas no dia a dia, muitas vezes a gente não percebe quanto a nossa Constituição brasileira influencia no nosso dia a dia. Mas ela tem esse plano de fundo que, na verdade, comanda tudo aquilo que a gente faz, que a gente vive, como a gente opera. Só que, às vezes, a gente não se dá conta dela no dia a dia, quando estamos numa reunião e tal. Mas é um grande plano de fundo, porque ela estabelece as regras. Principal causa de problema nas organizações familiares. Por quê? Porque é daqui que tem que estar o quê? Direção, tomada de decisão, papéis, planejamento. Isso aqui afeta diretamente produtividade. Então, não ter regras claras na família, né? Governança clara, isso afeta diretamente produtividade e uma série de outros fatores. Então, uma dica para pensar é que se eu, que sou empreendedor, eu tenho uma boa governança, eu estarei ajudando todos os funcionários da minha empresa a serem mais produtivos. Então fica essa provocação para vocês. Porque quando eu tenho uma governança estabelecida, eu tenho essas coisas claras e a empresa então ela consegue operar. Então, quando a gente fala de governança, a gente pode, é um tema gigantesco, mas a gente pode resumir em duas áreas. Capítulos. Pensa na Constituição, que eu tenho um capítulo chamado Governança Familiar e eu tenho um capítulo chamado Governança Corporativa. Então, elas estão dentro desse plano de guarda-chuva, elas têm uma interface, mas elas são coisas diferentes. E vocês vão entender o porquê. Quando eu estou falando de familiar, o foco é perpetuar o negócio. E aqui eu vou discutir coisas que é muito da família. Então, políticas e constituição da família, com regras. Por exemplo, qualquer um pode vir aqui, é herdeiro, é do sangue, tem emprego garantido? Quem define isso? Não vai ser o RH que vai definir isso. Então, são coisas que a família tem que definir. Tem que estabelecer como é que vai ser a direção, a tomada de decisão, como vai ser essa interface entre os valores da família. Lembra lá do sonho? Quando o fundador começou com um sonho, com visão, com valores, mesmo que não fosse verbalizado, que não fosse conhecido, mas tudo isso estava lá. Ainda faz sentido para esse negócio a questão das tensões. Gente que trabalha em empresa, não importa onde, é normal ter tensões no ambiente de trabalho, algumas questões com colegas, seja o chefe, sejam os colegas. Agora imagina quando é família, né? Seu colega de trabalho é sua mãe, aí você quebrou o pau na reunião, e aí à noite você vai jantar na casa dela porque é aniversário do seu pai, e ainda vão abraçar, dizer que ama, ó querido. Então, essas coisas acontecem. Então, como é que trata isso? E aí a questão de expectativa financeira. Conforme a empresa ela vai crescendo, como é que faz essa divisão dos prolabórios, dos rendimentos? E toda essa questão aqui de patrimônio, vantagens tributárias e fiscais. Então você vê que pela natureza é uma coisa muito específica, fechado, família, aqui precisa, acho que de consultoria externa, porque com quem você vai ser consultar? Você vai perguntar para o seu financeiro, se o financeiro for seu filho, beleza, né? Sua esposa não tem problema. Mas com quem você vai se consultar sobre patrimônio, né? Com quem que você vai conversar sobre conflitos? Com o seu RH, com o seu funcionário? Então aqui é natural que aqui você use consultoria externa. E a corporativa, então ela tem um foco no negócio, é como é que eu faço esse trem funcionar. E aí a pergunta principal, o que nós, como empresa, temos que fazer para permitir que todos os funcionários performem no seu mais alto potencial. Então, como é que eu faço todo mundo trabalhar bem? E isso pode parecer um pouco óbvio, tudo que eu estou dizendo, mas quando eu vou nas empresas e eu converso com a média gerência, eu converso com a média gerência, supervisão, e aí o que eu mais ouço é, eu não sei quem manda. Cada um me fala para fazer uma coisa. Eu peço uma aprovação de um negócio simples, demora uma semana, e aí eu estou com o meu departamento parado. Eu recebo uma ordem do meu chefe, por exemplo, é um filho, e aí dali a pouco vem outro irmão e fala que não é para fazer isso. Aí
aí eu faço do outro jeito, aí depois o dono vem e fala que estava tudo errado, que é de um outro jeito. Eu não sei quem eu obedeço. Então isso é extremamente comum. Então, o quanto isso, não vou nem falar do ponto de clima organizacional, né, de motivação dos empregados, eu estou falando especificamente sobre produtividade. Então, ter uma empresa onde eu tenho governança estabelecida, em que essa família, ela se organiza para ter um modelo de governança claro, com papéis e responsabilidades de cada um, com alçadas de aprovação, níveis de autonomia, canais e fluxos de comunicação, você coloca a Constituição, lembra das regras? De fundo, que faz com que essa empresa funcione. Mas que sem elas, a coisa meio que fica caótica. E a gente, no caso que eu vou trazer, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aqui, então, eu deixo para vocês duas reflexões. Então, assim, eu preciso melhorar a minha governança corporativa? E aí, aqui tem algumas reflexões. Procrastinação, falta de clarezas e propósitos. E, assim, às vezes tem a clareza de valores e propósitos, mas não defende sobre todas as circunstâncias. Os familiares são exemplos de disciplina com políticas e regras que a própria empresa colocou? Existe hierarquia, linhas de comando e elas são respeitadas? A tomada de decisão, ela é centralizada, ela é compartilhada com a média liderança? Existe um processo de meritocracia com equidade? Existe uma estratégia para atrair e reter talentos dentro e fora da organização? Então aqui, ó, muita coisa para poder refletir e fazer para melhorar a sua empresa. Do ponto de vista da governança familiar, as reflexões elas são um pouco diferentes. Então, aqui, ó, você é um líder que deseja manter o crescimento e prosperidade da sua empresa, ainda é uma vocação sua? Você quer manter isso, prosperar esse negócio? Você é o fundador e está tentando decidir se vai passar esse negócio para os seus filhos ou não? Você é a geração mais jovem, quer contribuir, mas não sabe como fazer isso de uma forma efetiva? Você tem esse duplo chapéu de ser o acionista e funcionário da empresa, que aí exige, né, no slide anterior que eu mostro os papéis. Então, a hora que eu tenho que atuar como governança familiar e a hora que eu tenho que pôr o meu chapéu de governança corporativa. E ser um cônjuge de um membro da família. E não entende bem o seu papel, os seus limites, como é que funciona. Então, essas são reflexões comuns que eu deixo aí para vocês fazerem. Então, aqui agora eu vou trazer um case real para a empresa que está contigo, tá ajudando, eles são muito queridos. Então, uma família japonesa composta por pais e 2 filhos, um casal. Está na transição da primeira e segunda geração, é uma indústria alimentícia com 40 anos, 100 funcionários na região do Vale do Paraíba, faturamento de 40 milhões, produção, renda e distribuição de hortifruti, excelente relacionamento com os clientes e atende alguns deles há mais de 30 anos. Então, uma empresa de hortifruti, né, que é uma história linda, aquelas histórias assim apaixonantes, que o cara ele era feirante, ele trabalhava numa banca de uma feira. Aí dali ele partiu para ter a sua própria banca de hortifruti. Aí dali ele comprou uma chacrinha, aí ele plantou, aí ele começou a vender, aí ele foi para o CEGES, e aí depois, 30 anos depois, virou uma indústria, onde ele tem chácaras com a plantação, e aí tem uma indústria de processamento desses alimentos que distribui para os mercados, pão de açúcar, etc. Então, aquelas histórias lindas que a gente chama de... Só que teve um problema. O fundador morreu inesperadamente. Detalhe, eu cheguei lá como? Estamos com problemas de alta rotatividade e reclamatórios trabalhistas. Eu fui chamando a polícia, falou, mas José, o que tu vai fazer lá? Então, era um problema de RH. Aí conversa um pouquinho, e aí esse era o contexto em que estava. O fundador ele morreu jovem, não era tão jovem, e aí a esposa sumiu. Aí eu falei que é uma família japonesa. Aí numa família japonesa você é cultura. Homem e mulher. Esse cara tocava negócio. A mulher era companheira, ela trabalhava também. Mas ela nunca se imaginou que estaria naquela cadeira. Ela não foi preparada para isso. Os filhos também não estavam preparados para a transição naquele momento. Todos em luto. Já tinha 2 anos. Já tinha acontecido isso. O pai virou o símbolo clássico do herói. Com essa história incrível, a gente vai achar mesmo que ele é o herói. Mas ele ainda faleceu.
Então a família carrega esse peso de manter o legado, que todo mundo aqui, empresário, também carrega e é filho. Porém, lá é uma família japonesa, onde você tem a coisa da ancestralidade, e a gente vai falar sobre isso no finalzinho. Ancestralidade, de honrar o passado, honrar os antepassados e tal. Isso é muito forte, né, dentro deles. A mãe deseja sair da empresa, porque agora ela tem neto, o marido morreu, ela quer curtir os netos. Mas os filhos não estão prontos. E detalhe, por ser uma família japonesa, quem é que tem que ser naturalmente CEO? O homem. Aí você olha pro garoto, o garoto tinha 35 anos. Aí você fala, meu Deus do céu, zero perfil para ser CEO. E aí tinha conflito com a irmã mais velha, que é mais competente do que ele. Olha a situação. Conflito permanente. Cultura, estilo de gestão altamente centralizadora, empresa desorganizada, perdeu o rumo porque era o pai que tocava ali. Ele era o cara que fazia tudo. E aí agora a empresa está desse jeito, tocam bar, como eles têm clientes muito antigos. É uma empresa que navega, ela vai. Ela vai. Graves questões de gestão de cultura nacional, essa questão de japonês, tal, mulher, homem, né, essa coisa toda. Então, grave. Então, esse foi o que fiz. Então, você quer família, inclusive ele aqui, ainda tão jovem, né, japonês, você sabe, né, ele 102 anos, né, bom jovem, muito amado, muito querido. E, então, o que foi feito? Então, um tema muito doloroso para aquela família. O japonês não fala de sentimento, isso é importante, não fala, guarda. Né? Então, o que eu consegui propor? Fazer um diagnóstico organizacional para levantar os problemas. Eu recebi todos, mas eu tinha que, na verdade, não era eu que tinha que dizer. Eles tinham que chegar à conclusão desses problemas. Eles tinham que decidir o que fazer. A família, os três, a mãe e os dois filhos. Então, eu fiz um workshop, eu fiz esse grande diagnóstico, e essa entrega desse diagnóstico, então, me foi no workshop executivo com a família. E a questão realmente foi tratar essa parte mais emocional. De reconhecer o passado, de celebrar as conquistas, de fortalecer os laços, porque tinha muito conflito. Então, como é que você fala de planos para o futuro se eles vivem um conflito? Entendeu? Então, focar mais na parte emocional, tratar, cuidar disso, cada um poder falar um pouquinho do outro, o que espera, retomar propósito, união. Então, ele teve um aspecto muito mais humano, emocional do que técnico. Mas a gente fez a parte técnica, usando as ferramentas básicas de gestão, enfim, as clássicas de gestão, o 5W, análise de SWOT e coisas do gênero, matriz de priorização, e a gente conseguiu, então, eu consegui fazer eles consensarem quais eram os problemas, qual seria a tomada de ação, e isso ficou claro, e aí ele veio, o resultado desse trabalho, então foi uma recomendação de que o meu trabalho foi concluído, foi uma continuação de, olha, atuar nessas três frentes, a parte de custos, custo de produto, produtividade, foco de processo total, porque aí você vai dizer o seguinte, nós, ocidentais, mas tem um lugar aqui? Trabalharia não. Então, fácil, contrata um gerente de produção. Quem não pensou nessa possibilidade? Mas eles não querem. Então, produtividade de processo e a questão de governança, né, papéis, essas coisas todas foram discutidas. Por ser muito nevrálgico isso aqui, então isso aqui não foi feito. Eles deixa. E aí, então, eles optaram por fazer tudo num trabalho de gestão de custos, que eu acho que está correto mesmo, e estão lá fazendo. Então, o meu trabalho foi feito para concluir. Então, o meu trabalho, eu acabo tendo uma ação muito cirúrgica, de ver o que é, eu acabo enxergando muitas coisas. Na verdade, eu acabo vendendo consultoria para outras pessoas, porque é natural esse tipo de coisa acontecer, tá bom? Agora eu faço uma pausa, porque a gente vai mudar de assunto e vamos falar de sucessão. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que queira fazer? Antes de eu mudar de assunto. O assunto vai continuar, mas aí eu mudo. Tá bom. Você falou que a mãe não queria ser
a CEO. Como eles conseguiram resolver esse assunto? Não resolveram. Ela continua? Ela continuou como CEO, mas não atuou como CEO, porque ela era administrativa. Então, ela era mais administrativa, sentada numa cadeira de CEO. E aí, obviamente, o trabalho de CEO não é feito. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre papéis e responsabilidades. Excelente pergunta. Você não chegou a propor algum conselho deliberativo para essa opção? Porque eu acho que o que eu enxergo o maior problema é que santo de casa não faz milagre. Né? Sim. Então, só tende a escutar gente de fora. Então, quando você tem um conselheiro profissional, normalmente ele acaba quebrando esse tipo de impasse familiar. Excelente ponto. Eu concordo. O porém é que as famílias, agora falando de governança familiar, eles são muito fechados. Eles não abrem. São muito fechados, eles não abrem para confiar, para você conseguir ter a confiança deles, para eles te ouvirem, até ouvir a sua recomendação. Leva tempo. Então, mas seria... mesmo no ambiente corporativo? Porque eu sei, assim, quando estou falando de sucessão familiar, gestão patrimonial, aí é outros 500. Né? Sim, mas o cerne é emocional. Então, quem é que quer discutir, né, com um consultor, o filho que não tem perfil, zero perfil, gente, zero perfil para CEO, para gerente. É um cara que gosta, eu conversava com ele, mas o que você gosta de fazer? Não, eu gosto de ficar consertando máquina, aqui mexendo nos prédios. Tipo assim, o cara para ser assim, gestão predial, consertar um trator, é esse perfil que a gente está dizendo. Então, são questões emocionais aí complicadas. Na verdade, o que essa família precisava, todo mundo é terapia. Para começar, terapia psicológica. Para fechar esse luto, etc. Né? E aí, poder tomar as decisões. Mas eles não quiseram. Tanto é que ela não quis continuar. Demorei muito tempo, fiz isso tudo, toda essa rodagem, e ela não quis continuar, porque poderia. Na minha opinião, o mais grave era isso. Mais grave. Mas eles não quiseram mexer nisso. Então, a pergunta inicial, problema, alta rotatividade, a queixa. Mas alta rotatividade, reclamar pela trabalhista, por quê? Porque o clima organizacional é terrível. Tá, então, assim, só para entender a proposta, estabelecer a estrutura de governança e depois, com base nisso, já com os papéis definidos, estabelecer a parte de estratégia corporativa? Eu acho que as coisas elas caminham juntos, mas eu acho que é difícil dar uma receita de bolo, vai de família para família, o que cada um quer fazer, se sente preparado para fazer, a recomendação foi feita e aí cada um foge um pouco. E aí, no próximo caso, eu esbarro muito com esse tipo de problema. Não é um problema, é um contexto. E eu entendo, quando eu coloco no lugar daquele vendedor que está com o filho, que está lá, e o filho não quer. Eu converso com o Rodrigo, a gente fala, nossa, os filhos não querem, não tem perfil, tem outros sonhos. Então ele é complexo. Ele é complexo realmente. Mais alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Seu delegado. Bruno, me conta. Fala. É uma pergunta aí. Não, na verdade, eu gosto bastante desse tema. Quantos anos em média você acha que precisa ter para fazer uma preparação de um bom sucessor? Vamos falar da sequência, mas 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. A depender da empresa, do negócio, do tamanho, qual a geração que a gente está dizendo. Tudo depende. Mas eu queria compartilhar um outro aspecto. Né? No caso dele, é uma aventureira. Então, assim, digamos que a empresa venha a sucumbir, o desdobramento é relativamente pequeno, é mais um desdobramento da família. No segmento automotivo, que é o segmento que praticamente a gente atua, né? É muito comum, a partir de agora, as empresas fazerem auditorias de governança. Por exemplo, a nossa empresa está sendo auditada pela John Deere
o tema de governança e sucessão. E no caso de uma percepção como essa, né, que você ele já coloca uma conotação de risco. Assim, filho, não tenho o menor perfil, não estou vendo a família se movimentar, essa empresa passa a ficar numa situação horrorosa. Né? Aí vem o tema do colega aqui que falou, bom, em que momento, então eu estou percebendo, por exemplo, a John Deere colocando quase que obrigatório a presença de um conselheiro externo da família, né? De preferência alguém que conheça o mercado, né? Para poder atuar em conjunto com a família. Eu particularmente acho essa uma saída interessante. É bom que vira voto vencido, né? Então, eu entendo e eu concordo, mas é aquelas coisas que elas são Incrementar. top-down. Não, elas são top-down. A empresa vai fazer porque existe uma norma que está obrigando. Vai fazer o que ela quer. Então tem essa questão assim, né, de todas as normas, porque a área alimentícia, as normas de vigilância sanitária também são absurdas. E tem muitas regras também. Claro, eu entendo que é algumas coisas diferentes. Mas eu acho que o que ele quis dizer é porque normalmente empresas que trabalham com automotivo leve são empresas já maiores, né? Então já requerem uma certa estrutura de governança para estar operando ainda, né? Porque as margens são menores, os volumes de vendas são maiores, então qualquer escorregada você quebra a empresa. Eu acho que seria mais nisso, né? Então você já tem um nível de maturidade um pouco maior. Assim. É o caminho. Se puder e houver de fato uma abertura e não ser só mais uma coisa, ok, eu tenho aqui um conselheiro porque é para eu dar um check no meu relatório de auditoria. Eu queria agregar mais uma informação. Né? É claro que uma família tem muita dúvida, né? Quem que eu vou colocar como conselheiro externo? Quem vai lá na lista do IBGC, vou botar aqui o Zé aqui. Sim. É uma relação de confiança. O que talvez seja um negócio interessante, né? No 5 peças, nós tivemos há uns 10 anos atrás um programa chamado Mentoria. Uma pessoa que se aposenta, hoje jovem ainda, tal, não sei o quê, desse projeto de mentoria, criou-se um banco de prováveis conselheiros. Todos os caras do mercado, né? Mercado automotivo. E está sendo um sucesso, porque são pessoas conhecidas, são pessoas que geram uma certa credibilidade também para a empresa, né? Então, um dia, uma pessoa da Jorge comentou, que legal, fulano entrou no conselho da empresa XPTO. Pô, isso para mim está sendo muito positivo. Então, assim, as associações em classes empresariais, elas ajudam muito nesse São caminhos. Muito bom. Então, vamos saber que tem esses recursos. E lembrando que o meu foco realmente é na parte humana, na parte, né, de tratar essas questões. E, obviamente, processo, obviamente, que não vai falar mais, é um processo de recursos humanos, estruturar essa empresa. Agora precisa ter uma série de coisas. Eu preciso dar uma seguida por ponto da agenda. Mas os assuntos, eles vão continuar, eles vão se amarrar. Então, sucessão. 24% das empresas brasileiras possuem um plano de sucessão. Não vou perguntar como está a sua empresa nesse quesito. Fica aí a reflexão para cada um. E aí, importante falar sobre carreira de sucessão. São coisas diferentes. Fazem parte do macro processo de gestão de pessoas, de recursos humanos. Sucessão é o fim, é entregar gente preparada para assumir posições. E para eu ter gente preparada, então eu preciso trabalhar na carreira, que é o meio. Então eu foco no indivíduo. O que desse indivíduo, quais são as suas competências, quais são os seus resultados, como é que eu aproveito esse talento dessa organização, por foco em quê? No que eu preciso. Então, aonde eu vou ter a oportunidade, esse meu bem de talentos da organização, que eu vou mapear e vou cuidar para fazer isso aqui acontecer. E aí, ele não vai ser diferente quando a gente for falar de sucessão familiar, porém tem um pouco diferente. Que nem a Constituição, que ela tem um ruminho para governança cooperativa, governança familiar, aqui também tem uma pequena diferença. Vou falar rapidamente familiar, porque eu vou entrar mais na sucessão, porque também aplica para eles. A fase mais crítica de uma empresa. Alta taxa de mortalidade é a fase da sucessão. Tem 5 etapas essenciais que precisam ser feitas. Primeira coisa, preparar o CEO. O CEO tem que querer. Tem que querer e ele vai exigir muito do CEO fazer isso, muito desprendimento, fazer esse processo. Preparar então o negócio, desenvolver o sucessor, preparar a própria família, preparar os proprietários, se na verdade for se tiver diversos sócios. Quando começa,
fala de 10 a 15, quando o CEO está em torno de 50 a 55 anos. O tempo vai depender do tamanho, da complexidade, qual é a geração, uma série de fatores. E vai demandar desse fundador, desse CEO, esse espírito de desprendimento. Então, o ápice da sua carreira não vai ser, na verdade, ter construído uma empresa, mas, na verdade, conseguir passar essa empresa e desapegar e recolher para um outro papel, uma outra fase da sua vida. Então, quando a gente está falando de sucessão, é o CEO que conduz. E o sentimento do CEO é o mais importante. Então, ao ponto das perguntas de vocês, mas por que ela não fez? O sentimento, ela não quer fazer. Se o CEO não quer fazer, não tem muito. Pode recomendar o que quiser, recomendações, inclusive da própria família, não já tinha tido. Então, não vai. Então, é o fator mais importante, porque ele vai ter que lidar com esses sentimentos. Apego, resistência, medo do futuro, rivalidade, desconforto. Há 30 anos, no caso deles, daquela família, 40 anos que começou na feira, construiu aquilo, como agora eu vivi para isso. O que eu faço a partir de agora? Eu vou ficar só cuidando dos meus netos? E meus filhos que vão ter novas ideias, novos jeitos de fazer, vou estar aberta para deixar essas inovações chegarem. Então o CEO é chave no processo. E aí, a gente tem que dizer então que, em termos de etapa, eles têm que fazer o que podem, têm que patrocinar, têm que apoiar, seja no campo, que eu percebo na prática, dentro das que eu atuei. E eu trouxe essas alimentícias justamente por conta das histórias. Não que eu tenha só atuado com empresa alimentícia, eu trabalhei inclusive em metalúrgica e química, né? Mas o que eu vejo é que são muito fechados, que se demora muito para confiar, é um tema muito nevrálgico, geralmente não gosta, eles vão falar dos outros. Ah, vamos implantar a sucessão? Mede a liderança. Não vai na alta direção. Tá? E o CEO, então, nesse processo de sucessão, tem que trabalhar com essas três frentes. Tem um plano estratégico para o negócio, um financeiro pessoal, como é que ele vai sobreviver, e o financeiro e pessoal, porque a parte financeira mesmo, como vai ser meus rendimentos, depois que eu sair do negócio. E outra coisa, a parte de mentoria pessoal, de propósito, o que eu vou fazer da minha vida? Também pode estar um pouco disso. E, em terceiro lugar, esse plano de ativos, herança, tributária, fiscal, que aí é todo um outro negócio. Então, ele tem bastante trabalho para fazer quando vai chegando nesse momento de passagem de bastão. E sempre bom recuperar. Isso aqui é o tipo de slide que a gente deveria limitar em A0, colocar em frente à nossa sala. Muito legal. De papéis e responsabilidades, de uma forma muito resumida. Então, o que acontece na prática das empresas? Eu tenho aqui a equipe operacional, não importa se aqui são administrativos, se são operadores. Mas vocês vão receber todo esse material, com todos os slides. Então, aqui você tem a equipe operacional. Aí, a gente chega, aí você tem aqui a teoria, aí você tem a prática. Aí você tem aqui a galera trabalhando, mas a galera não está trabalhando do jeito como você quer. Aí o supervisor faz o quê? Desce o nível e opera para dar conta da demanda, da entrega, enfim, dos requisitos. Aí o que acontece? Tem um vácuo. Aí o gerente vê, poxa, mas o meu supervisor não está fazendo o trabalho dele direito, está faltando isso daqui. Aí o que ele faz? Ele desce e começa aqui a também fazer o trabalho do supervisor. Aí a alta direção vê que o gerente não está fazendo o trabalho dele. E aí começa a fazer o trabalho do gerente. Aí fica a pergunta, quem faz o trabalho da alta direção? Quem faz o trabalho? Deus, né? Pois é. Então, esse é o slide que a gente tem gigante e ficar no radar. Porque eu entendo que uma empresa pequena vai dizer, Gisele, mas eu não tenho lá como CEO ficar sentado só fazendo isso, porque eu não tenho braço para tanta gente. Eu preciso, eu também ocupo aqui o chapéu, eu ocupo 2 chapéus. Eu sou o CEO, mas eu também sou gerente de vendas, eu sou gerente de produção. Ocorre isso, tudo bem, mas você tem que determinar com a sua família um tempo para a direção. Então, no mês, na semana, 20%, 30% do tempo em que você vai sair da empresa, que você vai ficar fora, e você vai... Gente, vamos só falar dessa temática. Longo prazo, sobrevivência, orientação externa, tendências, diretrizes gerais.
governança corporativa, governança familiar, porque só a alta direção pode fazer isso. E aí é um processo mas para conseguir fazer isso, aí além de questões culturais, existem muitas coisas de processo, que é como é que eu vou fortalecer então aqui os meus operadores, a equipe que opera, para eu poder delegar e liberar o tempo dessas pessoas. Para que cada um faça o trabalho que lhe compete. Então, a saída para isso, então, as empresas elas são mais centralizadoras, na verdade, ela passa pela delegação. Mas para eu delegar, eu preciso ter processos e processos confiáveis, processos estabelecidos e pessoas preparadas. Por isso que o papel aqui do supervisor é isso daqui. Treinar a equipe, tarefa rotineira, execução de meta. Então, eu preciso fortalecer essa minha base e dar autonomia para liberar o tempo desses dois fazerem o que eles precisam fazer. Ok? Agora eu vou mergulhar no processo de carreira de sucessão. Tá? E agora eu vou, então, serve para média liderança, serve para alta direção. E eu vou trazer um caso. Processo de carreira de sucessão, 5 etapas, começa com mapeando posição crítica, que é o seguinte: a gente não vai olhar para todas as posições da organização, a gente vai olhar nem todas as posições da média liderança. Quais são as posições-chave, não importa onde elas estejam. Naturalmente, a maioria delas vão estar na alta direção, mas pode ser que tenha outros. Né? Então, aquela vaga de gerente, de R&D, aquele mecânico que sabe mexer naquela máquina que existe há 100 anos, que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, isso pode acontecer. Então, eu mapeio essas posições e faço descrição de cargo. Aí não é a descrição de cargo que a gente faz para cumprir a lei. Descrição de cargo de verdade. Aquela assim, quais são os requisitos que eu preciso que uma pessoa desempenhar bem essa função. Requisitos técnicos. Então, ela é robusta, porque aquilo ali vai ser o meu documento que vai orientar tudo que eu vou fazer depois. Então, o que a maioria das pessoas fazem é o seguinte: entrega para o fulano que ele mesmo preenche. Ok, é um start. Mas será que o que ele está fazendo é o que ele deveria fazer? Lembrando do slide anterior. Será que o que ele está fazendo, mesmo que esteja certo, é o que ele precisa fazer para atender o que a empresa precisa chegar? Quem é que vai nesse olhar? Uma média de direção tem que dizer isso. Então, boa descrição de cargo, fazer essas análises. Aí a gente, então, eu estruturei. Então, eu sei que para o meu negócio dar certo, eu preciso dessa em posição como cadeira, como caixinha. Eu gosto mais de cadeira, pensando no conceito de cadeira. Porque cadeira, ela está aqui. Aí eu vou falar da pessoa, a pessoa que senta na cadeira. Então, a pessoa pode ser incrível, mas ela pode estar na cadeira errada. Então, pensar em cadeira é melhor. E aí, então, eu olho para as pessoas. Vou olhar dados históricos, vou olhar avaliação de desempenho. Aí a gente descobre que a empresa não tem avaliação de desempenho, mas, enfim, existe essa percepção de desempenho. Faço avaliações comportamentais, a maioria não tem. A gente busca esses recursos fora e a gente pode fazer uma coisa chamada Red Block, que eu vou mostrar na sequência. Que, na verdade, é um cruzamento de resultado com potencial. Então, eu mapeio as pessoas. Então, aqui eu olho as cadeiras, aqui eu olho as pessoas. E nessa etapa, então, eu vou para um comitê da alta direção para discutir sobre essas cadeiras. Eu não vou discutir de todo mundo, porque essas cadeiras foi definido que elas eram importantes para a estratégia do negócio. Então, a alta direção vai ter um olhar particular para fazer isso. Então, é demorado, esse é um processo demorado. É demorado e demanda da alta direção. Então, ela tem que ser focada para ela ter qualidade. É um processo que o que importa é qualidade, não é quantidade. E aí, então, discutir, validar essas posições, realmente, o que precisa, cenário, futuro, etc. E aí, então, eu agora tento fazer esse match. Quem é o ocupante atual da cadeira, como ele está atualmente nessa cadeira, e se ele tem sucessor. E aí, o sucessor eu vou olhar, ok, o nível, o que eu tenho dentro dessa empresa. E aí ele vai me dar um retrato da minha situação. Como eu estou hoje e como esse meu cenário se caminha para o futuro. E um futuro que às vezes é 3, 5 anos.
Não é tão, lembra que a gente falou de sucessão 10 a 15 anos? Às vezes eu já tenho umas situações ali críticas que vai requerer ação imediata em 3 anos. Então, se fecha esses casos, esse cruzamento vai dar esse retrato, se decide uma série de coisas, e aí vem então para comunicar as pessoas, se achar que tem que comunicar, as ações, né, patrocinar o desenvolvimento das pessoas que foram escolhidas e fazer rodar o PDCA. E aí com reuniões que elas ocorrem, dependendo do negócio, da urgência, tudo esse relativo, mas pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano, fazer esse processo vai certificar que da mesma forma que você tem o seu plano de produção, você tem o seu plano de você tem todos os planos nas outras áreas, o seu plano de pessoas estratégico para sustentar o seu negócio, ele está acontecendo. Ok? Então aqui, ponto e pausa para reflexão. A empresa tem processo de gestão de pessoas, o RH é competente, você tem rotatividade, olha, essa aqui é a pergunta-chave. Nas posições críticas, a gente não tem que se importar muito com rotatividade, gente. Porque rotatividade é uma coisa, já que a gente tem curso, mas é uma coisa boa. Porque permite a oxigenação da empresa. E rotatividade, gente ruim, a gente quer. Tipo, vai. Aonde que a gente tem que dar? Tem que dar gente boa e nas condições que precisa. Então, eu olhar assim, ó, cirúrgico. Qual é o seu retrato atual de prontidão dos seus líderes? O quanto eles estão aquém ou além do hoje, sem falar do futuro. Você tem posições que requerem competências críticas? Você tem posições críticas para... Quais são essas posições críticas que precisam para atingir os desafios do negócio? Você tem um pool de talentos mapeado? Você tem uma estratégia de retenção desses talentos? Você viu que aqui, professor do RH, eu não estou falando de política de desenvolvimento, política de promoção, não estou falando disso. Eu estou falando de um olhar focado aonde precisa. Então, ele pode ser muito mais barato do que os líderes pensam. Eu estou falando ali de meia dúzia de pessoas. Estou falando ali de 3, 5 posições, claro, dependendo da implementação. É pouco, então dá para ser feito. Mas precisa desse olhar e desse conhecimento mais cirúrgico. E aí agora, então, vou apresentar um caso de uma outra empresa, também é do agro, apenas uma coincidência, porque a história eu achei que ela fazia mais sentido para esse grupo que estava aqui. Então, também uma indústria alimentícia, 120 funcionários, do agro, interior de São Paulo, 40 anos, uma empresa super tecnológica, enquanto outra era mais, assim, essa super tecnológica, o desenvolvimento, eles pegaram uma muda de um outro país e fizeram dar certo no Brasil, pesquisas com a Embrapa, um negócio assim, ultra tecnológico, uma plantação que nunca teve no Brasil. Lindo, negócio lindo. Excelente gestão, cultura SG, Zirenais, 50% das pessoas são mulheres, fim da geração, CEO é mulher, ó, nota 10, hein? Já nota 10. Aí eu fui ser chamada por quê? Nossa, os líderes são fracos. Eles precisam de treinamento de liderança. E aí, na conversa, isso aqui foi o que eu entendi. Então a empresa vai fazer a primeira sucessão em todos os níveis. De uma única vez, gente. Por quê? Lembra do empresário que começou lá atrás, que tinha sonhos? Aí ele foi, juntou a mulher, chamou o primo, chamou não sei o que, contratou o funcionário. É aquela galera toda que fez essa empresa acontecer. E agora está todo mundo na idade da aposentadoria. E aí, as filhas não estão prontas. Porque é uma família já com recursos. Eu falei lá que não teve galera do cara que era da Banca da Feira. Aqui é uma família tradicional do lado, de açúcar e tal. Então, as filhas estudaram no exterior. Uma filha mora nos Estados Unidos, a outra mora na Califórnia. E aonde é a planta? No interior de São Paulo, uma cidade de 20 mil habitantes, que não tem uma sala, que eu fui dar um treinamento lá. Eu falei, vamos fazer externo. Aí, uma sala de reunião, para a gente poder fazer um calor miserável, com ar-condicionado. Não existe na cidade uma sala para você alocar com ar-condicionado. Então, adivinha se elas querem. Não querem. Média liderança não está pronto para ascender. E também não tem sucessor nem para ocupar sua cadeira atual.
50% da força de trabalho são mulheres, que têm dificuldade adicional para ascender, né? Por quê? E permanecer nas posições de liderança por conta também da cultura regional. E aí, uma grande dificuldade de atração e retenção de mão de obra em geral, em campos e posições de média liderança. Se você acha que está ruim para você contratar gente, saiba que o quadro está muito pior. Muito. Infinitamente pior. Porque vocês acham que os jovens de hoje querem ir para o campo. Querem ir lá cortar cana de açúcar. Querem ir cortar pé de alface. Querem colher fruta do pé. Não. Temos tem graves problemas. E, obviamente, regional, a plantação está lá no final do mundo, né? Então, como é que vocês têm galera de gente dali? E a galerinha de lá não quer isso. Então, grande problema humano. Então, o que foi feito? Então, a decisão aqui, então, é muito tecnológica. Eu apresentei esse quadro dessa primeira análise. Então, o que a gente acordou a fazer? Eu apresentei o processo de carreira de sucessão e, então, o que eu fiz foi um grande aporte de conhecimento, de ensinar, de trabalhar com a família, aporte de conhecimento, de como lidar com essas questões e tal, treinamento, liderança, e a gente, então, implantou o processo de carreira de sucessão, e aí eles não queriam na alta direção. Então, não foi tocado aqui, para quem perguntou, os filhos não foram tocados, para baixo. E aí, então, foi numa área de negócio, mas a gente acabou fazendo a organização toda, e aí, então, priorizar os próximos passos. E aqui, então, já é o resultado real que existe. A escola hoje é bem, é isso mesmo, é preocupante. Então, liderança hoje, né, no início, como foi feito, então, aqui é a estrutura organizacional da liderança, e o vermelho indica de pessoas que vão se apresentar em menos de 5 anos. E amarelo, risco de retenção, porque, ou seja, a pessoa é muito boa, ou porque ela é de difícil substituição. Então, aquele que eu te falei, a pessoa de R&D, que é essa cadeira aqui, o gerente agrícola, é o cara que desenvolveu a semente junto com a Embrapa. A gente está falando de pesquisa genética, de uma coisa que só, né, não existe no Brasil, então é um negócio super específico. Então, esse é o cenário. E aí você vê assim, então está ali a mãe, aí o pai está aqui como conselheiro, as duas filhas, em torno de 30 anos, ó, então a gente falou de 50 a 55 anos, ela já tem 62 e o pai tem 74. E aí o diretor de operações 60, essa aqui já é aposentada, que é do RH e produção, bem. Então esse cenário. E aí você vê o quê? Vou substituir essa cadeira. Não tem. Não tem. Ah, esse aqui, tá, esse aqui ele não tá tão bom. Vou substituir, mas quem está aqui também não estou muito quieto. Então, decisões difíceis. E aí aqui eu falei lá sobre o Nine Block. Então, o que é o Nine Block? Ele é uma matriz, como essa daqui, em que eu tenho potencial, que inclui aspiração, empreendedorismo e fit com a cultura. Então, ou seja, assim, a parte da missão, a pessoa querer, é motivação. Ela está afim, ela tem mais, isso aqui, ela quer crescer, ela quer se desenvolver, pensa nisso. E, óbvio, aderência com a empresa. Tem aderência com a cultura da empresa. E aqui eu tenho desempenho. E desempenho, entrega, a gente vai estar falando de resultado e comportamento esperado. Não é assim, resultado a qualquer custo. Tá? Então, ela é uma matriz, 9 quadrantes, por isso que ela é chamada de Nine Block. Então, a média é a pessoa que atende 100%, né? Deixando esses conceitos claros, que isso aqui é importante. Então, a média é quem atende 100%. E aí, o alto é, obviamente, quem supera. Então, quando você olha para esse quadrante, e ele é colorido assim mesmo, porque ele é para ser fácil de identificar. Então, onde a gente também precisa ter gente? Eu preciso ter gente aqui no verdinho. Ali no verdinho, né? Pessoas que tenham pelo menos uma entrega, que atendam a entrega, que tenham potencial de crescimento. Ou, que aí é melhor ainda, que tenha uma excelente entrega, um excelente potencial de crescimento. E aí você olha, isso daqui é o da gerência, aí esse é o retrato. O Leonardo, que é a mosca branca, aqui ó, muita vontade, porém a parte relacional, e resultado, né? O resultado ruim, o conto de comportamento.
Não é por conta de entrega, o desempenho dele é ruim por conta do comportamento, não pela parte técnica. Então a gente tem isso aqui. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, como eu falei, né? O natural na empresa é isso que a carreira é sucessão. Porque para eu suceder, o natural é eu buscar dentro da organização para subir. E aí quando você olha, esse aqui é o nível do gerente. Quem é que sobe? Nível de baixo. E quem entra aqui? São os níveis de baixo. Então, por isso que é uma coisa que meio que vai puxando por outra. É difícil você dar um corte. Ele vai puxando. Aí, então, aqui, esse é o mapeamento então, da gerência. E aí, então, lembrando que a alta diretoria não quis fazer. Então, tudo bem. Esse aqui é o do que alimenta o gerente. Então, para eu substituir aquelas pessoas, como é que está, então, esse meu pool de talentos? Ele está assim. Eu tenho só uma pessoa. Ó, em toda organização, eu tenho 2 pessoas por vídeo. Essa daqui, Natasha, ela, excelente, né, potencial, excelente entrega. Então, pô, legal, vou promover. Só que a promoção dela é para onde? Para a cadeira que é do filho. E aí o filho está sentado lá. Então, o que vai acontecer com ela? Então, isso aqui é essas coisas para a gente ver. Não é só, né? O que vai fazer com ela? Ela é de financeiro, ela é financeiro e vendas, mas ela gosta de marketing, ela quer trabalhar com isso, só que está sentada lá, então ela não pode fazer. Então, muita vontade, não tem. Se não cuidar, o que acontece com ela? Faz. Quando olha para o próximo, olha a quantidade de gente com uma entrega boa e baixo potencial. E aí, o outro olhar importante, não é só falar, poxa, mas a organização está muito ruim, tinha que ter um monte de gente. Ela é uma coisa boa, como eu falei no início. Boa, bem administrada, parte dele, eles trabalham muito com comunidade, o clima organizacional é legal. Mas tem aí essa questão de que, da onde é a empresa. Como a empresa é muito no interior, ela tem que contratar gente de mão de obra local, claro. E pessoas com muita vontade, com muita ambição, elas vão embora. Então, eles ficam nessa situação. Como eu atraio as pessoas, porque eu preciso de gente que ocupa os meus lugares. E eu preciso de gente para crescer. Mas se eu tenho gente com muita vontade, essas pessoas não ficam. Então, é sempre um negócio ali meio difícil. Enfim, essa era a situação deles. Aí a gente concluiu esse trabalho com recomendações individuais do que fazer com cada um deles. E aí, uma ação estrutural, que no fundo é, bom, se eu não tenho, tem um monte de gente para se aposentar. Eu não tenho gente para suprir esse meu grupo. O que eu preciso fazer? Bom, redesenhar essa estrutura organizacional. Repensar agrupamentos, repensar cargo, repensar o jeito como essa empresa funciona. Tá? E aí, a gente terminou por aí. Então, eu estou aqui concluindo a minha parte. Vou deixar aqui, então, como sugestões finais. Né? O que é para estudar? Refletir sobre as questões que eu coloquei aqui, determinar se a empresa ela precisa prosperar, não adiar, começa com antecedência, é menos disruptivo e com certeza mais barato e eficaz. E o tamanho do seu processo de governo da sucessão é sob medida. Então, vai ter que ter um conselheiro, vai ter que ter um advisor externo, vai ter que ter um board inteiro de conselheiros. Se vai ser isso de cada empresa. Mas começa pouco, assertivo, cirúrgico. Você vai ter resultado e vai ser mais barato do que você imagina. Porque o preço a pagar ele é muito alto quando isso demora. Tá bom? E aí eu vou, na sequência, mostrar aqui o vídeo, mas antes de eu mostrar o vídeo, eu queria abrir por perguntas sobre sucessão, e também se você falar sobre governança, não tem problema. É muito legal a gente olhar as ferramentas, etc. Eu vou fazer o paralelo com o mundo corporativo e o mundo familiar, né? Quando a gente fala em plano de sucessão, e quando as pessoas ascendem as posições, né? A gente tem que lidar com um sentimento bastante profundo do ser humano, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é isso nas questões das empresas familiares. Então, um filho é escolhido para ser sucessor, por exemplo, né?
Como é que funciona isso na dinâmica da família depois? Como gerenciar essa vida, né? Que se mistura entre família, empresa, fica tudo... É muito difícil. É muito difícil. Desses dois casos aí, são casos emblemáticos. É muito difícil. Não tem muito uma solução. É por isso que o CEO é a chave. É ele que tem que pensar o que ele quer fazer. Tem muita questão de valores mesmo, lá do início, do sonho. Está muito relacionado lá do início com o sonho, quando eu montei essa empresa. Então, quando esse CEO ele vai ter que se fazer um desprendimento enorme para poder fazer essa passagem. Então, na verdade, o que acontece nas empresas em geral é que essa situação vai ficar pendurada. Então, lá ela está lá trabalhando, não ocupando outro lugar. Nessa outra empresa, eles estão performando muito bem, mas as filhas não sabem como resolver. E isso acontece com uma extrema frequência, de que a próxima geração, ninguém não quer pegar, tá? Não quer muito pegar, mas tomou. Mas curto, super afim. Não quer pegar, e o outro não fez esse processo interno de, ok, como é que eu vou reorganizar minha vida, de como é que eu vou fazer isso daqui, eu estou pronto para aceitar a venda, estou pronto para aceitar contratar um CEO profissional, contratar um conselho profissional, estou pronto para fazer isso. É difícil mesmo. Não tem uma resposta. Só muita gente chega com o bebê no fundo. Tem uma experiência aqui interessante em relação à sucessão. A empresa do trabalho é feita de sucessão de pai para filho e agora neto. O pai lapidou o filho, ele está atuando hoje, e o neto está sendo lapidado. Ele está fazendo a base para ser o futuro nosso Senhor. Eu fiz isso com o filho foi para fora, estudou, tem uma base boa, e agora o neto está no mesmo caminho. Tudo familiar. Todo mundo deve conhecer eles. Então está no caminho bom. Excelente. Porque ele parte, lembra que é o seguinte, são indivíduos, e as pessoas elas têm vontade. Então que bom que o filho e o neto, eles querem estar na empresa. Ele foi lá, pegou um time de futebol. O filho gosta do pai, do time do pai. O pai lapidou o filho para ser um corintiano, por exemplo. E o sucessor do presidente, a mesma coisa, tem que lapidar para mostrar o interesse da empresa. Senão, deixar Deus dar, não vai estudar. É assim, que bom que deu certo. Começa aqui, dando certo, ela foi lá para a menina, foi estudar naquela. Excelente formação. Aí vai ser alguém que casou nos Estados Unidos. Califórnia. Vamos morar no Vai só falar o dia inteiro. Oi? Vai só falar o dia inteiro. Então ela trabalha na empresa, trabalha à distância e tal, mas meu, não quer estar lá. O marido é grande surfista. A gente vai ter que ficar na fábrica. Ele pensar, casou com o marido. É uma coisa. Geralmente eu trabalhei em empresa e a gente também fazia o no-inbox, na verdade, né? Todo esse processo, foi muito bacana, né? E a gente tinha um perfil muito similar ao que você mostrou aí, na verdade. Pessoas que tinham um perfil médio para alto em termos de entrega, mas por outro lado, elas não tinham um perfil muito forte para liderança, para subir, para chegar lá no número 1. E a gente patinou bastante para conseguir realmente, de certa maneira, né, a gente queria fazer com que as pessoas que tinham a meritocracia, né, porque entregavam muito, só que elas não queriam cargos de liderança, que tinham problemas de dar feedback, uma série de coisas que você precisa de habilidades de liderança. Né? Então, eu queria entender a tua experiência, como é que faz um perfil onde você tem pessoas que realmente entregam bastante, têm a meritocracia, mas elas não querem crescer porque elas estão um pouco naquela zona de conforto, mas elas são importantes também para a organização, porque elas trazem resultado, né? Na verdade. Né? Então, eu queria entender como é que você lida com isso quando tem esse perfil, daquelas pessoas que estão muito... Exatamente isso, são todos encarregados e supervisores. Excelente ponto. Então, quando a gente começa tem que ir de cara, a sugestão vai de cara na carreira de sucessão, toca direto na função do cliente para você ter esse retrato. Aí você vai ter, porque na empresa é tudo uma questão de recurso. Ou eu invisto aqui ou eu invisto ali. Então, quando o RH chega, nós precisamos de treinamento, nós precisamos disso, nós temos que fazer, né? Aí, qual é o olhar da empresa? Ah, mas isso custa. Vou lá comprar minha máquina. Né? É o clássico. Então,
a minha sugestão, tanto para o RH quanto para os outros, e a forma como eu trabalho, é vamos na veia. Você começou lá atrás, lembra que eu falei de posição crítica. Posição crítica que foi definida pelo negócio, com a sustentabilidade desse negócio. Você mapeou isso tudo. Você viu que o cenário é catastrófico. Se vai todo mundo se aposentar em 3 anos, é ação na veia imediata. Agora conversa sobre recurso mútuo. Esse é o primeiro ponto. Então agora conversa sobre recurso mútuo. Então, o que acontece? Numa empresa assim, geralmente, elas são autoritárias. Essa pessoa que está aqui, ela obedeceu 10 anos. Ela estava dentro de um estilo de gestão de liderança. Então, talvez ela aprendeu a obedecer. Então, você vai ter que fazer um pouco de uma transformação cultural. Vamos voltar aqui atrás, lá no papéis de responsabilidade. Aqui. Para fortalecer esse time, que é o que você está dizendo. Então, né, cada um na sua caixinha, treinamento e preparar aqui a gerência para abrir mão. Todo mundo tem que abrir mão, né? Todo mundo tem que largar um pouco do poder aqui. Ó. Largar o poder, fortalecer a sua supervisão, para que ela realmente seja atuante nisso. E aí você trabalhar a questão de medo, de, por exemplo, compartilhar informação. Em empresas, principalmente empresas menores ou em locais que não tem tanto emprego, as pessoas seguram informação, elas não ensinam, porque elas têm medo de perderem a sua empregabilidade. Então você tem todo um trabalho cultural que precisa ser feito para falar, não, olha, por exemplo, colocar de uma forma prática como se faz isso, dentro do seu processo de reconhecimento e aí financeiro, ou seja, vou dar aumento de salário, aí tem lá a minha remuneração variável, dependendo da empresa, você pode colocar como requisito para a remuneração variável a formação do sucessor. O FITO colocou na remuneração variável, acabou, o problema acabou. Nem que seja 5%, ó, você vai ter que treinar tantas horas, você vai ter que encontrar um sucessor na sua equipe, você vai ter que pegar uma pessoa e deixar ele tão bom quanto você. Olha, metade do caminho está andando. Mas a empresa está pronta para fazer isso? Então, mas são as perguntas excelentes, porque isso coloca em xeque a empresa, em xeque no sentido de repensar e voltar para cá. Cada um no seu quadrado. Então, no final, ainda tem mais 5 minutos, né? Sim, vai passar um vídeo. Então, eu vou ficar um pouquinho aqui, não sei se vocês vão ter reunião, eu fico ali fora. Quem quiser conversar, eu fico à disposição para conversar. Eu queria fazer um comentário. Que muitos aqui devem saber. Eu acho que os grandes problemas das empresas hoje é a mão de obra terceirizada. A empresa não tem um plano de carreira. Hoje tem vários exemplos na região lá que a pessoa vai ser contratada e trabalha um dia e volta. Você trabalha de Uber melhor. Não tem um plano de carreira. As empresas não têm plano de carreira. Isso aí deixa muito pobre a nossa qualidade. Eu penso diferente, assim, eu acho que assim, o plano de carreira, quem constrói é a pessoa, a empresa dá as oportunidades. Ela pode capacitar a pessoa, mas e dar os caminhos, por exemplo, né? O que a gente faz lá? A gente mostra quais são os requisitos para cada função e oferece treinamentos que são voluntários. As pessoas participam caso elas queiram. E frequentemente acontecem recrutamentos internos dentro da empresa. Você empresa tem esse perfil? Mas assim, em relação a virar e falar assim, olha, você daqui a tanto tempo vai receber um aumento e vai virar, ao invés de um auxiliar, um operador de máquina, depois um líder, o que quer que seja. Isso eu acho que não é saudável, porque aí você está trabalhando dessa forma de você promover nesse sentido. Uhum. O plano de carreira, cara, ele trabalha hoje ao Tem perspectiva, né? Se destacou, ele vai ser promovido. Você se destacar, vai ser promovido. Para dar incentivo às outras pessoas. E hoje é complicado.
As empresas têm, você vai na montadora, por exemplo, não tem mais funcionário na montadora. São todos terceirizados. Você conversa com várias pessoas, eles são de lá, eles são outras empresas. Sim. Então é diferente, eu acho que o comportamento, o comprometimento Sim. muda muito. Lá na empresa temos três empresas trabalhando dentro da mesma empresa. Você imagina o balaio de gato, cara. Nossa, Paulo, a gente tem um grande empobrecimento da criticidade de todos os funcionários. Isso é, assim, eu tenho um determinado nível para baixo, que na nossa empresa, por exemplo, a gente reduziu as demandas, antes era necessário, sei lá, técnico em química. Ele falou, não, mas quem é técnico em química não vai fazer isso. A gente vai pegar um nível abaixo. Né? E aí as pessoas são menos críticas, as pessoas querem menos, as pessoas não têm a ideia de ser Uber, aí você consegue. Só que aí você reduz, né? E aquelas pessoas que eram técnicas já subiram para outro nível. E a gente fica criando bolhas onde a gente não tem sucessão. Principalmente porque se o mercado não está crescendo, você não está contratando toda hora e as pessoas não estão se renovando porque elas não têm para onde ir. Né? E a gente não tem mais uma ideia de todo ano a gente vai tirar, nunca teve esse grande, todo ano a gente vai tirar 5% e contratar mais 5%. Então não tem como você criar plano de sucessão, ele simplesmente não funciona. Assim, a longo prazo. A curto prazo você funciona alguma coisinha e consegue fazer bem pouco. Mas é difícil a longo prazo. A temática das pessoas é difícil. Para mim, eu acho que quando a gente fala muito de governança e constituição, para mim, o pior problema é a nossa legislação trabalhista. Porque ela ingessa e ela impede. Se a gente não tivesse uma legislação trabalhista tão ruim, a gente conseguiria fazer muita coisa. Na verdade, a gente tem que fazer milagre, basicamente é isso. Pessoal, eu preciso terminar, porque já são quase 10h30 e vocês ainda têm uma reunião para fazer. Eu vou então concluir. Vocês vão receber todo esse material. Tem aqui vídeos, tem coisas, tem sugestões para vocês poderem darem continuidade. Então, eu vou concluir com um vídeo, porque assim, a gente vive um momento tão difícil, né, no Brasil, como empreendedor, não só no Brasil, mas no mundo, de muita instabilidade, e que é natural a gente ter medo, ter receios de como são as coisas. E eu quero inspirar vocês, para vocês saírem daqui bem, saírem daqui, uau, isso vai passar. Você para, não vai. Posso falar? Mais um pouco, né? Repete de novo. Repete de novo. O meu som é legal, só aumentar um pouquinho. É sempre assim, na hora que a gente precisa não funciona. A gente no Brasil tem que ficar isso. Não, aqui não tem tecnologia. Você já ouviu falar na Associação Renokins? É uma associação de empresas de longa duração que compartilham o desejo comum de promover sua filosofia entre as gerações mais jovens de suas empresas, perpetuando a sua cultura e sucesso empresarial. O nome Renokins é uma inspiração do Enoch, ou Enoque, patriarca bíblico que ascendeu aos céus aos 365 anos de idade. A Associação Renokins, que em 2024 contava com apenas 56 empresas, com 300 anos de existência em média. Para tornar-se membro da Associação Renokins, é necessário atender aos critérios: ter atingido uma idade mínima de 200 anos, ser gerido por um descendente do fundador, a família ainda é proprietária ou acionista majoritária e estar em boa saúde financeira. Essas empresas são exemplos vivos de resiliência. Os membros da Renokins procuram entender por que e como as empresas familiares de longa duração são capazes de enfrentar os desafios da globalização, sustentabilidade, respeito pelos valores humanos, transmissão de know-how, inovação, governança e todos os aspectos que envolvem uma empresa, não apenas por meio de seus produtos e serviços, mas também por sua atitude em relação às pessoas, de forma a ensinar a nova geração de sucessores. Para se ter uma ideia da dimensão que este seleto grupo ascendeu, só no último século estas empresas enfrentaram 2 guerras mundiais e conflitos regionais, terremotos, epidemias e outras catástrofes naturais,
mudanças de regime de governo, revoluções socioculturais e tecnológicas, inúmeras crises financeiras mundiais e locais, enquanto essas empresas que possuem em média mais de 300 anos superaram o desafio da sucessão repetidamente e perpetuaram seu negócio. Não existe correlação entre o tamanho da empresa e a longevidade. Ocupam diversos setores da economia. Todos os membros estão em países da Europa, principalmente na França e na Itália, com exceção do Japão. Deste seleto grupo, as empresas mundialmente conhecidas estão o Grupo Peugeot e a Beretta. A empresa familiar mais antiga do mundo é a Roche Ryokan, com 1.307 anos de existência. É um hotel fundado em 718 no Japão e que está na sua 46ª geração. Apesar de tão diversas, essas empresas utilizam modelos de gestão e liderança que podem ser aplicados a empresas jovens e maduras. Também apoiam ativamente a comunidade que estão inseridos por séculos. Cada família empresária tem uma história fascinante para contar, que abrange muitas gerações ao longo de vários séculos, e cada história é diferente. Suas jornadas são únicas porque nenhum evento que aconteceu e nenhuma ação tomada é a mesma, pois seus valores culturais, religiosos e familiares diferem entre países e regiões. O equilíbrio entre legado e adaptabilidade é um dos aspectos mais fascinantes das empresas familiares vivas. Por um lado, os Renokins abraçam seus legados, essas histórias mágicas, com base em suas raízes nas comunidades locais, uma vez que são os principais impulsionadores de seus negócios. Por outro lado, os Renokins sobreviveram apenas porque a cada geração adaptou-se a um ambiente que muda com velocidade cada vez maior. Cada líder de família teve que desenvolver maneiras únicas de encontrar um equilíbrio entre legado e adaptabilidade para continuar a história da empresa e da família. Todos os líderes familiares dos Renokins enfrentam os mesmos desafios que outros empreendedores para produzir e vender bens e serviços em um mundo cada vez mais competitivo. E embora eles possam olhar para os líderes familiares anteriores em busca de orientação prática e inspiração, cabe ainda à nova geração de líderes familiares reinventar os seus modelos empresariais para poder entregar um negócio saudável e financeiramente sólido para a próxima geração. É isso. Agradecer pela oportunidade, deixar vocês aí com esse negócio, falar, meu, tá difícil, mas aí quando tiver difícil, você lembra das empresas. Pensa naquelas de 1.300 anos, eles têm uma coisa, as empresas do Japão, uma coisa incrível, porque eles são os únicos que podem dizer que o meu país foi bombardeado nuclearmente. Então, o que isso faz com o país? Não foi? O hotel em si caiu uma bomba, mas o país teve uma bomba nuclear. Várias dessas plantas da Europa, né, tiveram as suas indústrias destruídas por bombas. Então, quando vocês pensarem que está difícil, aí vocês vão ver esse vídeo. Então, assim, eles conseguiram, a gente também vai conseguir. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Depois eu vou passar para vocês tanto a apresentação quanto a